Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, já nessa noite de segunda-feira, gravando o vídeo agora, porque eu estava acompanhando os fatos. A torcida uniformizada, organizada do Santos, se posicionou nessa segunda-feira, foi até o CT Rei Pelé, conversou com os jogadores, com o Pedro Martins, queria falar também com o Marcelo Teixeira, mas Marcelo Teixeira não estava lá. Bom, o assunto desse vídeo, evidentemente, vai ser sobre isso. Claro que ele vai se derramar, vai se estender por outras áreas. E a gente vai ter que conversar sobre outros assuntos também, que são reflexos de tudo isso que está acontecendo no Santos nesse momento. Tá bom? Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer esse canal crescer. E quando terminar o vídeo, vai lá e dá um hype. É importante hypar também para ele crescer, continuar crescendo mais e mais dentro do YouTube. Pessoal, é o seguinte, antes de começar a falar sobre os acontecimentos dessa segunda-feira, que é o day after da derrota do Santos de ontem para o Bragantino por 2-1, resultado esse que mantém o Santos no Z4, o Santos perdeu uma posição, era 18º, agora é 19º. Mas antes de falar sobre tudo isso, pessoal, eu queria pedir para vocês o seguinte, o meu amigo Rodolfo Gomes está com um novo canal no YouTube, tá? Ele fazia lá o Vem pro Peixão, agora ele está caminhando com as próprias pernas, tá? Então ele tem agora um novo canal, é o Rodolfo Gomes, canal do Rodolfo Gomes, tá bom? É muito importante que vocês se inscrevam lá, que vocês assistam, que vocês ajudem a propagar, dê o like, ative o sininho, todas aquelas coisas que eu peço para vocês, tá? Porque é mais uma tribuna importante do Santos, que é essa confeccionada pelo Rodolfo, tá? Então não se esqueçam, dê uma força lá pro Rodolfo, tá? Se inscreva no canal dele e ajude a crescer, porque ele é um cara sério, que trata o Santos com muita seriedade e competência, e eu tenho certeza que vocês que conhecem, admiram o trabalho dele. E se você não conhece ainda, vai até lá e dá uma corujada que vocês vão gostar, tá bom? É isso aí, Rodolfo Gomes, canal do Rodolfo Gomes, perfeito? Gente, é o seguinte, na tarde dessa segunda-feira, torcedores organizados do Santos foram até o CT Rei Pelé. Invadiram, tá? Invadiram. Porque não estava aberto. Eles acabaram entrando por um local lá, sei lá onde é que era. Enfim, entraram. Aí foi chamada a polícia falou que já fez BO contra algumas pessoas, as lideranças, porque houve invasão, etc e tal. Mas tudo bem, isso não é o que me interessa aqui, não é o que interessa para vocês também. O que interessa é o seguinte, a atitude, o que foi feito. Na minha opinião, um grande equívoco. Os jogadores não têm nada com isso, gente. Os jogadores não têm nada com isso. Ah, senhor Mani, mas você não vive falando que os jogadores é que entram em campo? Sim, eles entram em campo, com certeza. Eles são os grandes responsáveis pelo desempenho do time. Mas desde que haja um trabalho por trás da correria deles em campo. E isso não existe. O Santos é um bando hoje, gente. O Santos não tem técnico. O Santos não tem nada. Não tem preparador físico, não tem técnico, não tem nada. Morreu no segundo tempo contra o Bragantino, morreu no segundo tempo contra o São Paulo. Perdão, contra o São Paulo até que foi bem no segundo tempo. Mas tem tido muita dificuldade durante os jogos. Então o problema não é cobrar os jogadores. Ah, tá faltando postura aos jogadores, disseram os torcedores. Não acho. Respeito a opinião dos torcedores. Não acho. O que está faltando para eles é organização. É isso que está faltando. Agora, por que não tem organização? Porque não tem técnico. Por que não tem técnico? Porque o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que aniversaria hoje, que aniversário de M3 pontinhos, que ele deve estar passando hoje, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é que deveria ter resolvido essa situação já há muito tempo. Aliás, ele deveria ter resolvido essa situação quando o Santos garantiu matematicamente o acesso dele para a Série A. Mas não. Esperou uma semana, demitiu o Carille e ficou 35 dias para anunciar um novo treinador. Por quê? Porque ele apostava no Galo, que a gente sabe que não tem competência para assumir um cargo desse num time como o Santos. Ele está lá no Botafogo da Paraíba. Que seja feliz e faça um ótimo trabalho por lá. Mas no Santos, a gente sabe muito bem que ele não tem capacidade para isso. E o Santos, enquanto ficou apostando, o Santos, quando eu digo o Marcelo Teixeira, ficou apostando no Galo, o Galo não conseguiu contratar ninguém. E aí ele pegou e mandou embora o Galo e contratou o Pedro Martins, que na verdade foi imposto a ele. Foi imposto a ele. Foi uma jogada política.
do presidente da Federação Paulista de Futebol e também em relação a Brasília, porque o Pedro Martins é filho do ex-prefeito de Araraquara, o Edinho do PT, que deve ser eleito o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores do PT. E, consequentemente, o Santos, que está precisando de favores do governo federal, porque vai comprar o terreno, etc e tal, deu um emprego pro cara. Agora, e quem se... Nessa é o Santos, entendeu? É o Santos. Porque tem que fazer conchavos políticos para acomodar isso, aquilo outro, e daí? E daí que acontece é que quem se dá mal nessa história toda é o Santos. É o Santos. Entendeu? Então, ele demorou 35 dias para contratar um treinador, que só veio com a chegada do Pedro Martins. Esse foi o mérito dele. Eu não teria contratado jamais o Pedro Caixinha. Cansei de falar. Aliás, o Rodolfo também tá. Eu pedi para vocês verem o canal, ele também cansou de falar isso. Eu jamais teria contratado o Pedro Caixinha. Eu falei pro Marcelo Teixeira, gente, é só olhar o currículo, pelo amor de Deus. Quando você pega um CEO e o cara vai lá e contrata o Pedro Caixinha, você tem que... Gente, esse cara não é do ramo também. Não é do ramo também. Era só olhar o trabalho dele no Bragantino, gente. O trabalho dele no Bragantino foi mediano. Ele foi demitido do Bragantino, porque senão o time ia para a Série B. O Santos vai lá e contrata o cara. Não tem cabimento. Então, já começou tudo errado aí. Que se tivesse contratado um técnico certo naquela época, aproveitando o embalo do acesso do Santos para a Série A, pô, legal, voltou, papapá, projetos, isso e aquilo, papapá, poderia ter contratado um técnico muito melhor, que poderia estar no Santos até hoje. Então, já começou errado ali. Aí o Santos é eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Aquele era o momento de se demitir o Caixinha, porque teriam 3 semanas para arrumar um treinador e contratar e começar um trabalho. Mas o Santos apostou no Pedro Caixinha. Continua ele lá. Aí começa o Campeonato Brasileiro, ele dá com os burros na água, ele, Pedro Caixinha, e o Santos está nessa posição que se encontra e atualmente sem treinador. Então, cobrar dos jogadores, na minha opinião, é um grande equívoco. É um grande equívoco. Vai cobrar o quê? Postura deles? Gente, os caras estão correndo, a gente está vendo isso. Não tem ninguém respondendo. Agora, tem cara que é grosso. O Guilherme é grosso e vive uma fase. Imagina, o cara é grosso e vive uma fase. É um problema. Só que os caras não tiram ele do time. O culpado é ele? Não. O culpado é o treinador. Agora, quem que deixou o treinador lá? O Pedro Martins. E quem é que empregou o Pedro Martins? O Marcelo Teixeira. Você entendeu? Então, o problema não são os jogadores. Os jogadores parecem um bando em campo. A gente, quando se reúne no final de semana para jogar bola, a gente parecer um bando atrás de uma bola de futebol, é uma coisa. Agora, um time de futebol profissional jogar como se fosse um time de casados e solteiros, ou o time do casado, ou o time do solteiro, ou os dois, não pode. No Campeonato Brasileiro, claro que não pode. O que acontece? Acontece isso que nós estamos vendo. O time está na zona de rebaixamento. São 6 rodadas apenas, é verdade. Faltam 32, é verdade. Mas agora que tem que começar a pensar. Nunca o Santos começou tão mal no Campeonato Brasileiro de pontos corridos como agora. Nem em 2023, quando foi rebaixado. Naquela época tinha 10 pontos, hoje tem 4. Naquela época, 2023, quando o Santos foi rebaixado, ele tinha nesse momento, na 6ª rodada, 10 pontos. Hoje ele tem 4. Então, gente, o grande problema do Santos é a maneira com que o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, conduz o time, o clube, a agremiação. Ele é o Marcelo Teixeira delira. Delira. Ele se acha a última bolacha ou biscoito do pacote. E ele não é. Ele não passa de um dirigente mediano, ou medíocre, se você preferir a palavra. É isso que ele é. Demorou para contratar um treinador, contratou o treinador errado, demorou para mandar embora o treinador, mandou embora o treinador, agora não consegue contratar outro treinador. Tudo porque ele tem lá um cara que ocupa o cargo de CEO, que na verdade é um estagiário. É um estagiário. O tal do Pedro Martins, o homem da camisa azul. Um jovem de 32 anos que não tem experiência de vida, que sai de um time de futebol, que é muito mais complexo, porque a sua vida você vai levando aqui e ali, você consegue numa boa. Mas um time de futebol, da envergadura, do tamanho, da estatura do Santos, não pode ser dirigido por um moleque de 32 anos. Não pode. Não pode. Não tem cabimento. E o resultado é esse aí, o Santos não tem técnico. O Santos não tem técnico. Até estava vendo, né, no vídeo do Rodolfo, ele falou uma coisa certa. O Corinthians recebeu um não do Dorival Júnior. Mas o Fabinho Soldado, que é o CEO do Corinthians, não é mais.
tem essa função também. O senhor era o Fred Luzes e foi embora. Ele pegou um avião e foi até Santa Catarina, até Florianópolis, conversar com o Dorival. Foi lá, pessoalmente, mostrar, olha, nós queremos você. Vai para o Corinthians, vem trabalhar conosco. Olha o nosso projeto, olha o nosso elenco, olha o nosso CT, olha o nosso estádio, olha a nossa torcida, olha a nossa mídia, olha a nossa arrecadação. Foi lá vender o peixe dele. E o Dorival se deixou seduzir. Opa, pera um pouquinho. O cara veio até aqui. O cara é sério. O cara é sério. Agora, o Pedro Martins, ele se limita a telefonar para treinador. Alô? O Pedro Martins, sou senhor do Santos. Quer trabalhar no Santos? Não, não quer? Tá bom, obrigado. Tchau. Pum. Deve ser assim que ele trabalha. Deve ser assim. Por que não pega e vai pessoalmente conversar com o treinador? Por que não tenta persuadir o treinador a dirigir o Santos? Mas isso tem que ser feito pessoalmente. Tem coisas que não se falam por telefone. Tem coisas que não se fala pela internet. Tem coisas que não se fala por uma chamada de vídeo. Tem coisas que tem que falar pessoalmente. Vender o peixe, mostrar emoção. Mostrar um papel. Jogar na mão dele, ó, dá uma olhada nisso aqui, pô. Olha, o Neymar tá conosco, pô. Olha, o nosso patrocínio de camisa triplicou. Enquanto a gente estava bem no campeonato, o estádio da Vila Belmiro, que é uma gaiola, é verdade, vivia lotado. O nosso plano de sócio torcedor quadriplicou. Sei lá. No TikTok só não estamos na frente de Flamengo e Corinthians. No Twitter, no Instagram e no Facebook e no YouTube também. Vai lá, gente. Conversa com o cara. O que faz o Pedro Martins? Para mim, nada. Então você vai cobrar jogador? Ô, torcida, tem dó, pô. Vocês fizeram a coisa errada, pô. Vocês têm que cobrar o Pedro Martins e o Marcelo Teixeira. Sem violência, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem esse negócio de, se não for amor, vai ser terror. Isso é frase de para-choque de caminhão. Tem que ser inteligente. Não tem que chegar, se não for amor, vai ser no terror. Isso aí é coisa do passado. Vocês têm que ser inteligentes. Conversar com os caras. Mostrarem, entendeu? Através das palavras, o que precisa ser feito. Não é com grito de guerra. Gritos ameaçadores. Isso não resolve nada. Tem que ir lá e mostrar que vocês estão insatisfeitos, como toda a torcida do Santos. O torcedor do Santos pedia já a atitude de vocês. Mas, gente, pelo amor de Deus, cobrar jogador, só faltava cobrar o César Sampaio também. O que o César Sampaio vai fazer? Ele não é técnico, ele está ajudando. E ontem, depois do jogo, ficou lá sozinho. Não apareceu o Pedro Martins? Estava lá. Não apareceu o Marcelo Teixeira? Estava lá também. Os dois escondidos dentro do vestiário. Escondidos. E o César Sampaio ficou sozinho lá na entrevista coletiva. Falando com jornalistas? Não. Com jornalistas e principalmente com a torcida do Santos. Principalmente com a torcida do Santos. E ninguém apareceu. O Marcelo Teixeira, num momento desse, ou o Pedro Martins, teriam que chegar e falar, gente, é o seguinte, agora depois da entrevista coletiva do César Sampaio, eu queria conversar com vocês e passar para vocês algumas palavras que eu quero que isso aí repercuta e chegue até os ouvidos dos torcedores do Santos. E fala alguma coisa, gente. E fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas a omissão do Marcelo Teixeira e do Pedro Martins é algo que chama atenção nesse momento. Acabou o jogo ontem, os jornalistas que estavam na Vila Belmiro cercaram o Marcelo Teixeira. Ele falou assim, vou dar entrevista lá embaixo. Beleza, não tem problema. Não cumpriu a palavra. Não cumpriu a palavra. Porque foi lá embaixo ao vestiário, né? Porque ele estava na tribuna. Desceu, cruzou o campo, foi até o vestiário e lá ficou trancado. E de lá não saiu. Não encarou a torcida. Que jeito que é encarar a torcida? Conversar com o jornalista. Porque os jornalistas fariam perguntas que o torcedor gostaria de fazer. Fariam perguntas que o torcedor gostaria de fazer. Mas não apareceu. Nem ele e nem o Pedro Martins. Então, gente, o grande problema do Santos hoje não é o elenco. O elenco do Santos não é ruim. Eu volto a falar aqui. O elenco do Santos não é ruim. Já disse, torno a dizer, esse time organizado, bem treinado, num clube sólido, esse time briga lá em cima. Não é ruim. Agora, é claro que os jogadores que fizeram falta ontem, eu falei no meu vídeo, o César Sampaio falou também, os que ficaram de fora, ausentes, por conta de lesão, é problema. Eu já falei aqui, tira 5 jogadores do Palmeiras, titulares,
Titulares, que é dos 5 jogadores machucados, só o Tassiano que não era. Então tira 4 titulares do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético, do Botafogo, só o Flamengo suporta isso. Não dá. Tem esse atenuante, lógico que tem. E os jogadores correram o tempo inteiro, gente. Vocês viram como é que saiu o Roleza de campo. Estafado, exaurido. Os jogadores correram. Vocês acham que os jogadores não correram? Você acha que eles não vão correr? Claro que corre. Claro que corre. Mas o time não tem organização. Por quê? Porque não tem um técnico. Porque não tem um técnico por culpa do Pedro Martins e do Marcelo Teixeira. São eles que têm que ser cobrados. Repito, gente, pelo amor de Deus, sem violência. Isso tem que ser cobrado. O torcedor tem todo o direito. Porque o maior patrimônio de um clube de futebol é só a torcida. Porque o elenco vai, tá aqui hoje, amanhã desaparece, vai e vem. Vai embora, some. Com o passar, uns ficam para a história, outros não ficam. Mas o torcedor é o patrimônio. O torcedor é o patrimônio. Então o torcedor tem todo o direito de cobrar. Ele cobra nas redes sociais, ele cobra nas arquibancadas no estádio, ele cobra também, como as torcidas organizadas, que são reconhecidas em todos os lugares do mundo, vão lá e conversam com os jogadores, treinador e dirigentes. Agora, na minha opinião, torna a dizer, um grande equívoco. Isso não vai servir para nada. Pode até ganhar, acho que vai ganhar o jogo do CRB. Pelo amor de Deus, só faltava não ganhar do CRB. Com esse time, porque o Neymar não volta, o Soteldo não volta, o Barreal não volta, Tassiano não deve jogar também, e idem por um bom tempo. Então o time vai ser esse. O time é esse daí. O time, dá para ganhar do CRB com esse time? Claro que dá. Claro que dá. Agora não vai ser metendo, tocando terror nos caras que vai ajudar. Isso não ajuda. O que tem que cobrar é trabalho e competência da direção do Santos. Entenda-se, Marcelo Teixeira e Pedro Martins. Sem violência. Sem violência. Cobrar. Cobrar. Chegar assim, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ô Pedro Martins, por que você não consegue contratar um treinador? O que está vendo? Por que você deu aquela entrevista desastrosa que afastou o São Paulo daqui? Você expôs o Santos, os problemas do Santos, as mazelas do Santos, mas você não trouxe alternativas. Porque você também é parte do problema. Então isso tem que ser dito. Marcelo, e aí? Vai ficar aí o menino da camisa azul, vai continuar aí? O estagiário vai continuar no Santos? E você, vai continuar no Santos? Ou ainda vai continuar com seus delírios, com seus devaneios de que será possível transformar o Santos num time extremamente saudável financeiramente para ser negociado por uma SAF por 4, 5 bilhões? Ninguém vai pagar isso. Ninguém vai pagar isso pelo Santos. Ninguém. Olha o Botafogo, como é que o Botafogo estava. O Botafogo tinha acabado de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Textor foi lá e comprou o Botafogo. Pergunta se os caras estão chateados. Pergunta. Pergunta se o torcedor do Botafogo pode estar chateado nesse momento, mas pergunta para ele, escuta, no todo, qual é a avaliação sua do trabalho técnico? Os caras acabaram de ganhar o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Nunca tinham chegado nem sequer numa final de Libertadores. O Botafogo não só chegou, como foi campeão. Bateram o brasileiro depois de 1995, que era para ter sido do Santos, né? Se não fosse aquela arbitragem calamitosa do Márcio Rezende de Freitas, esse título seria do Santos. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Então o torcedor do Botafogo hoje está assim. Está contente, porque o time está lá. Fez uma partida sábado contra o Fluminense de encher os olhos. Eu vi o jogo. Enquanto a partida, o Santos pega o Bragantino na Vila Belmiro e perde. Porque o presidente do Santos acha que ele é o novo Einstein, que vai encontrar a fórmula para transformar o Santos, um time que não consegue arrecadar nada, porque está numa cidade pequena, joga no estádio que é uma gaiola e não tem mídia de capital. Ele acha que ele vai fazer o Santos se transformar no Flamengo e no Palmeiras, sem precisar se tornar uma SAF. É um grande equívoco. E isso tem que ser cobrado dele. Marcelo, é o seguinte, prepara tudo, arruma direitinho e bota o Santos à venda. Cai fora. Cai fora. Você, o Pedro Martins e toda essa Belmirolândia. Deixa a Belmirolândia cuidando lá do salão de mármore, do que eles quiserem lá. Porque uma SAF chega e afasta esses nefastos. Entendeu? Porque conselho deliberativo, presidente de clube, esses caras, gente,
O que interessa, imagina se o Santos tem um texto. Gente, ó, imagina se o Santos fosse hoje comprado pela Leila Pereira. Os palmeirenses detestam ela. Porque os caras são chatos. Eles reclamam de tudo. Imagina a Leila Pereira, com a expertise dela, com o dinheiro dela, comprando o Santos. Seria legal, né? Porque na verdade ela não torce pro Palmeiras. Vocês sabem, todo mundo sabe isso. Ela torce pro Vasco. Ela é carioca. Ela é casada com o Zé Roberto de la Máquia, que é conselheiro do Palmeiras e palmeirense de carteirinha. Então, para ela, por exemplo, ela poderia perfeitamente pegar o dinheiro dela lá, que ela tem também. Ela aparece na Forbes como uma das mulheres mais ricas do Brasil. Parece que são 3 bilionárias. Ela, a mulher do José Safra, o Safra que já faleceu, e tem mais a do Itaú, acho que é Milu Vilela. E aí aparece a Leila Pereira também. Já pensou se ela compra o Santos? É o dinheiro dela, gente. Se ela trata o Palmeiras, que o dinheiro não é dela, do jeito, com cuidado, imagina com o dinheiro dela. Ia acabar essas bandalheiras que tem no Santos. Essas bandalheiras de comissão para esse, para aquele outro. Uma vergonha. Então o torcedor tem que ir lá, cobrar isso. Não é pressionar o jogador. Pressionar o jogador é pouco inteligente. O jogador agora precisa ser comandado e bem comandado por um treinador renomado, competente. Quem, senhor Mani? Ninguém quer. Esse é um problema do Pedro Martins. Ele ganha 300 mil reais por mês para resolver esse problema. Se ele não consegue, manda embora. Manda embora. Aliás, eu não teria contratado também. Entendeu? Quem é o Pedro Martins na fila do pão? Gente, é isso. Tá? O que vocês acharam? Concordam comigo? Discordam? Deixem os seus comentários. Vocês sabem que eu leio. Tá bom? Nos falamos.